Segunda Reis, capítulo 5, versículo 9 e 10. Aleluia, glória a Deus. Diz assim o texto da palavra: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. Porém, Naamã se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia, por-se-á em pé, e invocar o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abanar e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar nele e ficará purificado? E voltou-se e foi com indignação. Amém? Pode tomar, irmãos, os assentos e bater palma bem alegre para Jesus. Aleluia. Irmãos, nós temos aqui com o tema de um estudo de Segunda Reis, que traz aqui o tema da seguinte maneira: os 7 mergulhos da vitória. Aleluia. Da história de Naamã poderemos extrair lições importantes para o nosso crescimento espiritual e vislumbrar o caminho que precisamos percorrer para alcançar a vitória. Naamã precisou mergulhar 7 vezes no Jordão. Vejamos o porquê. Para Naamã poder restaurar a sua lepra, da sua doença ele tinha, todos nós conhecemos a história, porque ele tinha que mergulhar no Rio Jordão. Mas na vida de Naamã tinha 2 pontos na vida dele. O primeiro ponto era o ponto positivo da vida de Naamã, e o segundo ponto era o ponto negativo. Precisava Naamã ser aquebrantado dessa maneira. Mas qual sentido, irmão? Um sentido de ele alcançar uma vitória. Ele tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que o número 7 é um número da perfeição. Enfim, o ponto positivo da vida de Naamã é que Naamã era um homem bom, obedecia o seu Senhor, o Senhor dava o livramento. Naamã agradava o seu Senhor, aleluia, que comandava a Naamã e Naamã com seu exército. O ponto negativo de Naamã, tanto como ele era bom, ele tinha um ponto ruim da vida dele. Ele era também ruim, ignorante e muitas das vezes até sem paciência, né? É o ponto negativo da vida de Naamã. E o mergulho de Naamã tem um significado muito interessante para a nossa vida. O mergulho de mergulhar no Rio Jordão tinha um significado muito importante para a nossa vida espiritual, porque precisava Naamã fazer o que? Crescer ou subir, ou só simplesmente na casa do profeta, o profeta botar a mão? Não. Para Naamã poder alcançar sua vitória, o seu milagre, precisava ele o que? Descer. O Rio Jordão era um significado para Naamã descer. E a pessoa descendo, a pessoa é aquebrantada, humilhada, a pessoa aleluia, se reconhece que ela não é nada, aleluia, para Deus poder
exaltar a pessoa. O rio Jordão representava para a vida de Naamã, aleluia, a humilhação da vida dele. E nós vamos aprender aqui alguns pontos principais sobre o mergulho que Naamã ele fez no rio Jordão. Naamã não estava numa piscina, né? Naamã não estava tomando banho ali no rio Jordão. Não, Naamã estava ali porque ele estava com a lepra. E uma pessoa leprosa naquela época, mesmo sendo general, era uma desonra ao seu exército. E a ser desonrado, um general de guerra está ali com uma lepra, afastado do seu povo, afastado da sociedade, da casa. Ele percorreu então ali procurar um recurso em Israel por causa da menina que ele levou em cativo. Aleluia! Impressionante que a menina também faz parte da história. Precisava ele pegar a menina, para a menina dar uma direção para ele ir até Israel, poder achar lá o profeta para poder alcançar o seu milagre, né? Aleluia, irmãos. O primeiro ponto foi Naamã chegar na casa do profeta Eliseu. Naamã estava esperando ali alguma esperança dele botar a mão em sua lepra e ser curado. Aleluia. Naamã era forte na guerra, mas o seu corpo estava leproso. E por que a lepra bateu na vida de Naamã? Por que a lepra veio em Naamã? Porque precisava Naamã se aquebrantar. Está entendendo que tem situação que vem até a nós, que bate até a nós, que acontece até a nós, para nós saber se aquebrantar perante Deus, saber reconhecer a Deus, ser mais humilde perante a presença do Senhor. Naamã esperando o momento do profeta botar a mão na cabeça dele, mas não, foi diferente. O profeta mandou ele ir ao Jordão, mandou o mensageiro ir ao Jordão, aleluia, e mergulhar 7 vezes. Como nós lemos o texto, se indignou, ficou bravo porque achou que o profeta, o homem de Deus, ia só botar a mão e repreender a lepra, sarar a lepra, curar a lepra. Não, aleluia. E o profeta deixou dito para Naamã: vai, mergulha 7 vezes e será purificado a tua carne. Aleluia, 7 vezes. Ele tinha que mergulhar 7 vezes. E nós vamos aprender aqui, cada mergulho tinha um significado para a vida de Naamã. O primeiro mergulho que Naamã deu, o primeiro mergulho de Naamã era o mergulho da humilhação. Precisava Naamã se humilhar. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, 11 e 12. Precisava Naamã se humilhar. O primeiro mergulho, o mergulho da humilhação. Naamã precisava se humilhar para Deus exaltar. Como também nós podemos mencionar em Lucas, nós podemos botar a nossa temática concordância bíblica, os tópicos em meio a um estudo de Lucas 18, que ali menciona sobre a vida daqueles 2 homens, o publicano e o fariseu, que onde estava ali, um batia no peito, que se achava que era, porque dava o dízimo, era mais que o outro, e o outro lá, o publicano sendo pecador. Aleluia. O que Deus acha na vida de uma pessoa é quando a pessoa ela se reconhece o seu defeito. O que Deus acha na vida da pessoa é quando a pessoa reconhece o seu erro, que ela errou, que ela não é nada, O publicano, o fariseu batia no peito: Senhor, dou dízimo e não sou que nem esse publicano que rouba. Eu faço isso e faço aquilo, guardo os seus mandamentos.
e o publicano na sua humilhação, na simplicidade, mesmo ele não sendo dizimista, mesmo ele não dando dízimo, mesmo ele não tendo a capacidade de ser fiel, ele disse ao Senhor: Senhor, não sou digno nem de levantar a cabeça ao céu. Aleluia! Deus justificou aquele que se humilhou. Deus justificou o publicano, porque ele se humilhou perante Deus, né? Naamã achava que por sua posição privilegiada deveria ser recebido pelo profeta com toda a honraria possível. Ele achou que com a sua posição lá onde ele estava, lá na Síria, lá no seu exército, pelo reconhecimento que Naamã tinha, pelo reconhecimento que Naamã possuía, ele achava que ele deveria ser honrado da forma que ele era honrado lá. Não, aleluia, uma que o profeta não estava dependendo de Naamã, uma que o profeta não estava, aleluia, indo atrás de Naamã para se humilhar. Naamã estava indo atrás do profeta. Ele estava dependente de Deus, ele estava dependente da presença de Deus. Quem tinha que se humilhar era ele. A humilhação na vida de Naamã era isso, que por sua posição ele achou: ele vai ter que me honrar, vai ter que se prostrar, porque eu sou o chefe da Síria, então ele vai ter que me honrar. Não, a Bíblia diz em Tiago capítulo 4 versículo 10, Tiago capítulo 4 versículo 10 é dito: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É preciso se humilhar, é preciso se prostrar, é preciso o homem reconhecer a humilhação, que ele não é nada, para receber a exaltação. E foi a humilhação para Naamã. Qual foi a humilhação? O profeta não botou a mão e o profeta mandou ele ir até o Jordão. Foi o recado que o profeta passou para ele. Como também nós podemos ver também, né, em Tiago 4,10 e em 1 Pedro capítulo 5 versículo 6, Pedro nos aconselha: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos será exaltado. Precisava na mansidão, precisava ele quebrar essa barreira dele, precisava ele se humilhar, era ele ser mais humilde, se humilhar era ele ser mais humilde, reconhecer a situação, reconhecer o problema. Precisava Naamã se reconhecer, precisava Naamã ser mais humilde, mais manso, mais pacífico. Aleluia! Quem está entendendo diz amém. O segundo mergulho de Naamã, na trajetória de Naamã, cada mergulho, irmãos, o segundo mergulho de Naamã, o mergulho de Naamã da quebra do orgulho. Precisava Naamã quebrar o orgulho que estava dentro dele. Precisava Naamã quebrar o orgulho que estava habitando dentro dele. Por quê? O orgulho que Naamã tinha, aleluia, está lá em 2 Reis capítulo 5, do 12 ao 13. Naamã se orgulhava dos rios de Damasco e se achava humilhante mergulhar nas águas barrentas do rio Jordão. Porém, ele precisava quebrar o seu orgulho para ser abençoado. Ou seja, Naamã não aceitou ir até o Jordão. Ele era orgulhoso porque o rio de Damasco, Farpá, eram os rios bonitos de água pura, e o rio Jordão com água barrenta, suja, tortada, era humilhante para ele, porque um homem grande
ser humilhado em um rio sujo era uma desonra para o capitão, mas precisava ele quebrar esse orgulho, precisava ele quebrar esse orgulho dentro dele, né? Aleluia. Tem pessoas que é orgulhosa, tem pessoas que se acham que não precisa, tem pessoas que são orgulhosas em muitas áreas da vida, mas nós precisamos quebrar o orgulho para nós ser quebrantado por Deus, para Deus poder fazer. Em 1 Samuel no capítulo 2, em versículo 3, lembra: não multipliquei palavras de altivez, nem saia coisa ardua da vossa boca, porque o Senhor é Deus, Deus da sabedoria, e são obras pesadas na balança. E em Salmo 138, versículo 6, a palavra de Deus afirma: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo conhece o de longe. O Senhor atende aos humildes, e o soberbo avista de longe, reconhece de longe, né? Porque precisava isso na vida de Naamã, precisava Naamã ver isso na vida dele, como homem de Deus, né? Precisava isso Naamã reconhecer. Irmãos, o terceiro mergulho da fé. Aleluia. Agora Naamã tinha que ter fé para alcançar o milagre. O processo que Naamã estava passando aqui era ser humilhado, se humilhar, se reconhecer. O processo que Naamã estava passando era quebrar o seu orgulho. E o que Naamã precisava agora nesse processo é ter fé para alcançar. Precisava Naamã quebrar o seu orgulho. Muitas passagens bíblicas nos mostram que muitas pessoas se humilharam ao pé de Jesus. Jairo foi um. Marcos 5 e 36, 22 ali, Jairo viu a Jesus e se prostrou, sinal de humilhação. Jairo teve fé. Marcos 5 e 36, Jesus falou: simplesmente crê. Acrescentou a fé em Jairo. Aleluia. Agora Naamã precisava ter fé, né? Precisava ter fé. Lá em 2 Reis 5:11, Naamã estava acostumado a crer no que via, e não queria um contato palpável com o homem de Deus. Porém, ele precisava confiar e dar o mergulho da fé. Está lá, também fala lá em 2 Coríntios 5:7, também fala em Mateus capítulo 9, 28 e 29. Jesus perguntou aos dois cegos: crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. É preciso acreditar que Jesus pode fazer o milagre. E em Marcos 11:22, Jesus disse: tende fé em Deus. A fé, aleluia, é o fundamento daquilo que nós não vimos. E Naamã estava acostumado a crer naquilo que ele via. Naamã estava acostumado a acreditar naquilo que ele via. O que ele via, ele acreditava e tinha fé. Agora, o homem de Deus mandava mergulhar, aleluia, para receber a cura. Agora, ele tinha que exercer a fé de dentro dele, que ele não ia ver, mas ele tinha que ter a fé de ele ser curado. Ele tinha que ter a fé de ele ser purificado na presença de Deus. Aleluia. O quarto mergulho de Naamã, irmãos, é o mergulho da obediência. Mergulho da obediência, 2 Reis 5:3 agora.
Naamã achou muito simples o homem de Deus apenas mandá-lo mergulhar 7 vezes no Jordão, e nada mais. Naamã precisava apenas obedecer a palavra do homem de Deus para ser abençoado. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. O que está escrito? Crê nos seus profetas e prosperarei, né? Aleluia. E em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, o profeta Samuel disse a Saul: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura do carneiro. E em Romanos 16 e 19, Paulo elogia a obediência dos crentes de Roma, dizendo: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos, comprazo-me, pois em vós quero que sejais sábio no bem, mas simples no mal. Ou seja, Paulo elogiando e Naamã precisando ter a obediência, porque para obedecer a ordem que recebeu do homem de Deus. Naamã dava ordem. Está entendendo a lógica, irmãos? Naamã dava ordem e Naamã foi mandado pelo homem de Deus. Ele não queria obedecer, ele se indignou. A Bíblia diz que ele se indignou após a ordem do homem de Deus, mas precisava ele obedecer para alcançar o milagre da vida dele. Bate palma e dá glória a Deus. O quinto mergulho da restauração está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Depois que Naamã se humilhou, quebrou o orgulho, creu e obedeceu a palavra do homem de Deus, ele partiu para dar o mergulho da restauração. 2 Reis 5,14. No Salmo 126, versículo 1, o salmista diz: quando o Senhor trouxe do cativo os que voltaram de Sião, estavam com os que sonham. E no Salmo 126, versículo 4, o salmista continua orando: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Ou seja, ali Deus dando a restauração para o seu povo, e Deus querendo dar restauração para Naamã. Como o povo foi levado em cativeiro no Salmo 126 e no Salmo 126 primeiro, e no mesmo Salmo 126, mas no versículo 4, agora Deus quer restaurar o seu povo para trazer de volta. E precisava o quê? Aleluia, se restaurar após obedecer, após se reconhecer. O povo só foi levado em cativo, irmãos, o povo é levado em cativo pela desobediência a Deus. Quando eles não obedeciam, eles levavam em cativeiro pelos babilônios, por Nabucodonosor, para lá eles se sofrer, se reconhecer, para Deus poder restaurar, aleluia, para Deus poder restaurar o seu povo. Então Naamã precisava mergulhar para a restauração da sua lepra. Bate palma e dá glória a Deus. Irmãos, o sexto, o mergulho da gratidão. Após ele receber a cura, precisava agora ele ser grato a Deus, precisava ele agradecer a Deus. O mergulho da gratidão, 2 Reis 5, 15 e 16, Naamã tinha um ponto positivo na sua vida, que era
a gratidão. Embora o homem de Deus não tenha aceitado os seus presentes, Naamã se mostrou grato ao Senhor pelo milagre recebido. Jesus reconheceu a gratidão de um dos 10 leprosos curado. Ele censurou a ingratidão dos demais leprosos que foram curados e não voltaram. Lucas 17, 12 e 19. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18, Paulo aconselha: em tudo dai graça. Olha só, irmão, dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus conosco. Devemos ser sempre gratos ao Senhor. Olha só, irmãos, a gratidão após Naamã receber o milagre, ele foi grato. O ponto positivo de Naamã, que é o ponto, é que ele era uma pessoa boa. Ele foi grato, ele foi levar os preceitos ao homem de Deus, o presente que ele tinha que levar para ser grato pela cura, mas o homem de Deus não recebeu. Naamã foi curado da lepra e Geazi pegou a lepra de Naamã. O profeta não recebeu o presente, o ouro, a prata, e Naamã foi pegar a prata, e chegando na casa do profeta Eliseu disse: a lepra de Naamã tu vai pegar para o resto da tua vida. Tu vê, o milagre, a cura na vida de Naamã não tinha preço para ser pago. Só precisava crer, ter fé para alcançar de Deus. E ele reconheceu a gratidão na vida dele. É como também só um daqueles leprosos foi grato para agradecer pela cura. E o Senhor, aleluia, reconheceu a gratidão daquele leproso. E Jesus não reconheceu a ingratidão dos demais, dos 9 que foram embora e nem sequer vieram agradecer. Somente um que voltou, Jesus reconheceu, exaltou, foi curado e foi abençoado por Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Olha só, irmão, o 7º mergulho de Naamã, já terminei para o final. O 7º mergulho de Naamã, mergulho da adoração. Segundo Reis 5,17, ali dá continuidade, né? Não, Naamã adorava outros deuses, porém, quando recebeu o milagre do Deus de Israel, ele se propôs a adorar somente ao verdadeiro Deus. Naamã resolveu dar o mergulho da adoração ao único e verdadeiro Deus. Segundo Reis 5,17, no Salmo 29, versículo 2, lê: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, reconhecimento que há um só Deus que tudo pode. E em João 4,23, Jesus disse: mas a hora vem, e agora, e é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Então vimos aqui que o mergulho agora de Naamã foi um mergulho de adoração para adorar o verdadeiro Deus de Israel. E ele adorava vários deuses, e o verdadeiro Deus que curou Naamã não foi o seu Deus, os deuses que ele seguia, que eles adoravam, que o sírio adorava. Não, aleluia, o Deus de Israel que curou Naamã. Naamã não precisou sacrificar, só mergulhar. Deus curou, purificou, sensitivou. Aleluia, graças a Deus, dai ao Senhor a glória.
a glória devida ao seu nome. É somente a Deus dado toda a glória e toda a honra. Um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o Filho de Deus. Bate palma. Muita glória a Deus. Nossa conclusão final. Ainda hoje podemos mergulhar no rio de Deus, desfrutando da sua graça e do seu poder, e seremos curados e purificados de toda a impureza. Ezequiel 47, versículo 1, versículo 12, no rio da purificação. Ezequiel foi purificado no rio aonde ele entrou. Eu ainda vou trazer esse ensinamento de Ezequiel quando ele entra no rio e é ali purificado, Aleluia. Podemos mergulhar, irmãos, todos os dias. Só basta nós se humilhar perante a presença de Deus. Só basta nós ser humilde, nós se humilhar, nós alcançar de Deus a bênção e a vitória da parte do Senhor. E daí Deus vai nos exaltar no tempo certo e na hora certa. Nós vamos ser exaltados e abençoados por Deus, amém? Bate palma, dá glória a Deus, aleluia. Segunda